Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio dessa série Feridas que Curam. Hoje nós vamos falar sobre eu, filha. Ontem nós falamos sobre o nosso relacionamento entre eu e Deus e por que ele tem um propósito e um chamado em cada uma das nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre nós no papel de filha. Nós temos um Pai Celestial além dos nossos pais terrenos, mas muitas vezes esses nossos relacionamentos terrenos, mesmo sendo os nossos pais, nos trazem feridas, nos trazem marcas. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e um pouquinho das minhas feridas e como Deus fez para tratar as minhas feridas a ponto de eu conseguir curar a vida de outras pessoas através da minha experiência, não por mim, mas Deus através da minha vida, porque a dor nos une, mas ela também nos ensina. E nós podemos nos unir e chorarmos juntas e aprendermos juntas. E esse é o intuito dessa semana, dessa série tão linda, Feridas que Curam. Então vamos ao nosso estudo de hoje, que está lá em Gálatas 4, que diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele, senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vocês conhecem a história, vocês sabem que Deus enviou o seu único filho, Jesus, para nascer através de Maria, para que ele se tornasse humano, para que ele vivesse entre nós, para que ele fosse ser humano assim como eu e você, para que ele também tivesse a experiência das dificuldades que nós passamos dos relacionamentos, as dificuldades de rejeição, as dificuldades de chamado, das pessoas não entenderem o chamado que Deus coloca na nossa vida e nos julgar por causa disso. Então, Jesus passou pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos. E nós podemos muitas vezes ter dificuldades também com os nossos pais. Nós também podemos ter dificuldades de relacionamento com a nossa mãe, com o nosso pai, e isso nos causar feridas. Mas hoje eu venho te dizer que essas feridas podem te dar dois caminhos. Você aceita e não se torna melhor através delas ou por elas, ou você pega essas feridas e se torna um filho, uma filha melhor. O seu reflexo de um filho ou uma filha melhor, de não absorver aquelas feridas, fazem com que você crie um novo caminho, te dê um novo destino. Eu quero compartilhar com você que eu perdi a minha mãe para o câncer com 18 anos de idade. Eu tinha 18 anos de idade quando eu perdi a minha mãe. E essa perda me trouxe muitas feridas. Eu tive que amadurecer muito rápido, eu tive que assumir responsabilidades muito rápido, e isso mexeu muito com o meu interior. E também as feridas de não ter tido tempo de viver com ela algumas coisas que eu gostaria. Eu ainda não tinha me casado, eu ainda não tinha terminado a minha faculdade, eu tinha tantas coisas ainda em andamento e tantos projetos na minha vida, na minha mente, que eu gostaria de ter vivido com ela e que eu não tive a oportunidade de viver. Eu não pude ter a companhia da minha mãe para poder planejar o meu casamento, eu não pude ter a companhia da minha mãe para poder produzir o meu enxoval, para me ajudar com a compra das coisas da minha casa, eu não pude ter a companhia da minha mãe quando eu ganhei os meus filhos, eu não pude ter o privilégio de ser cuidada por ela no meu pós-parto. Tantas coisas que eu deixei de viver com a minha mãe ao longo dessa vida e tantas coisas que eu ainda deixo de viver com ela, porque a nossa vida está em constante movimento. Então nós estamos sempre em uma nova fase, em uma nova estação. E toda nova fase, toda nova estação pode nos remeter àquela ferida do passado. Mas nós não podemos ficar estagnados no passado. Deus é o único que é onisciente e onipresente. Ele é o único que está no passado, no presente e no futuro. E nós não podemos viver do nosso passado. Se eu tivesse me estagnado
Com a ferida da perda da minha mãe, eu não teria terminado a minha faculdade, eu não teria me casado, eu não teria sido uma mãe, uma esposa, uma mulher melhor. E pelo contrário, nós devemos pegar a ferida e fazer dela algo que nos ensine, algo que nos melhore. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo do luto, há tempo do choro, há tempo para todas as coisas. Mas também há o tempo de nós sairmos da caverna, de nós sairmos do casulo, de nós florescermos e de nós vivermos. A perda da minha mãe me aproximou de outras mulheres, de outras jovens que, assim como eu, passavam pelo mesmo problema ou pela mesma dificuldade. Nós choramos juntas, nós compartilhamos saudades juntas, nós compartilhamos memórias juntas, mas isso não nos estagnou. A dor nos une, mas ela também nos ensina. O que a ferida da falta, da perda da minha mãe me ensinou foi querer deixar um legado para os meus filhos, querer deixar uma saudade gostosa quando eu não estiver mais aqui. Nesse início de ano, eu fui acometida com um diagnóstico de câncer de mama e fiquei 15 dias com esse diagnóstico até fazer os exames, a biópsia e ser comprovado de que não era um tumor maligno, era apenas um nódulo. Mas esses 15 dias que eu fiquei com esse diagnóstico de câncer de mama, eu compreendi muito o que a minha mãe viveu na fase de câncer dela. Como a nossa vida aqui nessa terra é passageira e como nós precisamos viver visando o céu e não a terra. Nós precisamos viver visando o céu porque é para lá que nós vamos, é lá a nossa eternidade. Nós precisamos viver fazendo o bem e amando e cuidando a quem está ao nosso lado, mas nós precisamos viver visando o céu. E nesses 15 dias que eu fiquei com esse diagnóstico, eu pensava, se é isso que Deus tem para mim, se Deus quer me levar, sou filha dele, se ele quer me levar, se ele acha que esse é o meu fim. O que eu quero é cuidar da minha vida para eu ir para o céu. Eu não quero ter perdido o meu tempo aqui. Tudo que eu podia ensinar para os meus filhos e viver com o meu marido, eu já tinha vivido. Então não tinha mais tempo de eu conseguir arrematar mais nada. Eu tinha que simplesmente pensar no céu. E nós somos filhas de Deus, nós somos amadas do Pai. E Ele está sempre à nossa disposição para nos ouvir, para ver o que a gente precisa, para entender no que Ele pode ajudar. Se você não contar, se você não falar, o Pai não sabe como te ajudar. Não sabe é nós podemos dizer que é uma forma de falar, porque claro que Ele sabe como te ajudar, mas Ele quer te ouvir, ele quer te dar o livre-arbítrio de você decidir o que você quer, o que você não quer. Então você precisa externar aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Você é filha amada, você não pode ficar aterrorizada e amarrada ao seu passado. Em Romanos 8, 15 vai dizer, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Você não pode viver aterrorizada pelo seu passado, você não pode viver amarrada nessa ferida. Eu lembro que eu tive uma experiência muito maravilhosa com o meu pai, alguns anos atrás. Eu fui uma filha com uma necessidade de afirmação muito grande. Eu tinha uma necessidade de aprovação, de afirmação das pessoas que me rodeavam de uma forma extrema. E eu tinha essa expectativa muito grande com o meu pai em relação à aprovação e à afirmação dele. Mas eu não sabia identificar esse sentimento em mim, quanto mais externar a ele e dizer, pai, precisamos conversar sobre isso, porque eu não conseguia. Como é importante nós nos conhecermos, nós termos a nossa identidade tão formada e tão reforçada para que a gente possa entender aonde estão as nossas dificuldades e amarrá-las. Eu tive a oportunidade de identificar, quando eu estava com a minha identidade mais reforçada, eu consegui identificar essa minha dificuldade. E através da minha intimidade com Deus, Deus foi me dando a estratégia, Deus foi me dando a direção para que eu pudesse conversar com o meu pai. E foi num sábado pela manhã, no momento de devocional meu, que o Espírito Santo me direcionou a uma conversa com o meu pai. E que lindo momento nós vivemos aquele sábado pela manhã. Como foi libertador aquela conversa, mesmo que pelo telefone, mesmo que eu aqui nos Estados Unidos e o meu pai no Brasil, que nós tivemos essa conversa por telefone, como foi maravilhoso, como foi prazeroso, como foi libertador na minha vida e na minha alma.
Muitas vezes a gente fica guardando feridas tão pequenas, mas que com o passar dos anos essas feridas não são mais pequenas, elas se tornam tão gigantes a ponto de acabar com a alegria da nossa alma. Então, hoje, com essa palavra, eu, filha, eu quero te lembrar que você tem um Pai celestial. Se você não teve uma referência de mãe ou de pai, você tem essa ferida por você não ter tido essa acolhida, esse cuidado. Eu quero te dizer que existe um Deus que cuida de você, que como a palavra diz, você é adotado por ele, você é filha dele, você tem um Pai celestial e ele pode te ajudar a resolver as suas necessidades, as suas feridas. As suas feridas podem ser curadas. Vou repetir Romanos 8,15. Não fique aterrorizado, mas recebestes o espírito de adoção. Você não está sozinha. A ferida une, mas a ferida também ensina. Não fique remoendo a sua ferida. Libere perdão e vá viver uma nova história, uma nova estação. Você é a filha amada do Pai. Não se esqueça disso, você tem um Pai. Não fique presa a essa ferida. Viva o novo, saia do casulo. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesse episódio. Eu, como filha. Te vejo no próximo episódio. Bye, bye.